Há uma geração inteira que cresceu nos Apalaches acreditando, com toda a certeza do mundo, que a floresta ao redor de casa era um lugar esvaziado, seguro, quase completamente domesticado. Os avós contavam histórias de ursos e alces e águias reais, mas eram sempre histórias do passado, contadas à beira do fogo, de um tempo antes das serrarias industriais, antes dos caçadores de recompensa pagos pelo próprio governo, antes de praticamente todo grande animal selvagem ter sido eliminado sistematicamente dessas montanhas antigas. Por décadas inteiras, isso foi simplesmente verdade, sem exceção. Você podia caminhar semanas seguidas por essas colinas densas, sem cruzar com nada maior do que um esquilo assustado fugindo entre as folhas. Isso simplesmente não é mais verdade. E a mudança aconteceu tão devagar, tão gradualmente, que quase ninguém conseguiu perceber o momento exato em que a floresta deixou de estar vazia e voltou a se encher de vida selvagem de verdade. Hoje contamos os 12 predadores e grandes animais selvagens que estão voltando silenciosamente, um por um, para os Apalaches, geração após geração, enquanto moradores em pequenas cidades de montanha começam a repetir a mesma frase em voz cada vez mais alta e cada vez mais preocupada. Está piorando, os encontros estão aumentando de verdade, e absolutamente ninguém nos avisou que isso ia acontecer dessa forma tão rápida. Classificados não pela ameaça direta que cada um representa, mas pelo quanto a volta de cada espécie já mudou de verdade a vida diária de quem mora perto dessas florestas antigas, do animal cuja presença já virou rotina completa, até aquele que ainda é tratado como simples boato de vizinhança, mesmo já contando com evidência científica confirmada por trás dele. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de história real sobre como a natureza silenciosamente se reconstrói sozinha quando ninguém está prestando atenção, se inscreve aqui no canal. Leva literalmente 2 segundos e ajuda demais o nosso trabalho. E já que você está aqui comigo, quero saber uma coisa. Algum animal selvagem já voltou a aparecer perto de onde você mora, depois de anos sem ninguém ver? Conta a sua experiência nos comentários. Agora sim, vamos direto para a lista completa. Número 12. O peru selvagem. Aquele pássaro grande e desengonçado que hoje qualquer pessoa reconhece de longe. Começamos com o retorno mais improvável de toda esta lista, porque no início do século XX, o peru selvagem havia praticamente desaparecido dos Estados Unidos inteiros, reduzido a apenas alguns milhares de aves isoladas, escondidas em bolsões remotos de floresta profunda que os caçadores e madeireiros ainda não tinham alcançado. Programas cuidadosos de recaptura e soltura, conduzidos ao longo de várias décadas por biólogos estaduais, trouxeram o peru de volta a praticamente toda a sua área histórica original, incluindo cada canto e vale dos Apalaches, e hoje bandos inteiros atravessam quintais residenciais e beiras de estrada rural, como se sempre tivessem estado exatamente ali, sem nunca terem sumido. Para caçadores mais velhos, que cresceram numa época em que simplesmente avistar um único peru selvagem era motivo de conversa animada por semanas inteiras na cidade, ver bandos de 20 ou 30 aves cruzando tranquilamente o próprio jardim é, ainda hoje, motivo de espanto silencioso e genuíno. O número 12 é o lembrete de que até o retorno mais bem-sucedido de toda a história da conservação americana pode passar quase completamente despercebido quando acontece devagar o suficiente, ano após ano, sem nenhum anúncio. Número 11. A águia de cabeça branca, símbolo que quase desapareceu por completo sem que a maioria percebesse. Depois do colapso quase total causado pelo uso generalizado do pesticida DDT, em meados do século passado, um químico que afinava a casca dos ovos até o ponto de quebrarem sob o próprio peso da mãe durante a incubação, a águia de cabeça branca chegou perigosamente perto da extinção total em boa parte do leste dos Estados Unidos. A proibição definitiva do DDT em 1972, somada a décadas seguidas de proteção federal rigorosa, permitiu uma recuperação tão completa e tão consistente que hoje o mesmo pássaro que era praticamente invisível nos Apalaches há 50 anos atrás, agora nidifica regularmente ao longo de rios, lagos e represas por toda a região inteira, visível quase todos os dias para qualquer pessoa que passe algum tempo perto da água. Moradores mais antigos ainda comentam, com genuína surpresa, sobre a frequência com que veem o pássaro que era considerado quase mítico na juventude deles. O número 11 pertence ao símbolo nacional dos próprios Estados Unidos, que voltou tão silenciosamente para essas montanhas, que a maioria absoluta das pessoas nem chegou a perceber que ele um dia havia sumido quase por completo. Número 10. O castor,
o engenheiro incansável dos rios de montanha, caçado quase até a extinção total por causa de sua pele extremamente valiosa ao longo de todo o século XIX, quando chapéus de castor eram um artigo de luxo na moda europeia e americana, o castor foi reintroduzido cuidadosamente em bacias hidrográficas por toda a região apalachiana ao longo do século XX, e a recuperação foi tão bem sucedida, tão além das expectativas originais, que hoje, em muitas áreas, o próprio animal virou motivo de reclamação constante em vez de celebração conservacionista. Represas de castor inundam estradas rurais inteiras, destroem plantações agrícolas e alagam porões de casas construídas perto demais de riachos que, décadas atrás, corriam completamente livres, sem nenhum engenheiro de 4 patas disponível para represá-los, à força. Departamentos de recursos naturais em vários estados da região recebem, todos os anos sem exceção, mais pedidos de remoção de castor do que de qualquer outro único animal considerado praga urbana ou rural. O número 10 é a prova concreta de que um retorno bem-sucedido, do ponto de vista puramente biológico, nem sempre é recebido de braços abertos por quem vive ao lado dele. Número 9. A lontra de rio, animal brincalhão que quase ninguém mais esperava ver voltar. Extirpada de grande parte dos Apalaches por causa de décadas de poluição industrial da água e de caça excessiva por sua pele macia, a lontra de rio foi reintroduzida cuidadosamente em estados como Virgínia Ocidental, Pensilvânia e Tennessee ao longo das últimas décadas, aproveitando a melhora real e mensurável na qualidade da água de rios que antes eram oficialmente considerados biologicamente mortos por causa de despejos de mineração e esgoto industrial não tratado. Hoje, pescadores relatam com regularidade crescente ver famílias inteiras de lontras brincando abertamente em trechos de rio onde, há apenas 20 anos, nenhum biólogo sério apostaria um centavo que a espécie algum dia voltaria a existir por ali. A recuperação da lontra é frequentemente citada por especialistas como uma das histórias de sucesso mais silenciosas de toda a conservação apalachiana, precisamente porque poucas pessoas fora dos círculos científicos e acadêmicos sabem que ela chegou perigosamente perto de desaparecer por completo da região inteira. O número 9 pertence ao animal cuja volta silenciosa significa, acima de tudo, que a própria água que corre por essas montanhas voltou a ser saudável de verdade. Número 8. O urso negro, o animal que virou o símbolo maior dessa recuperação toda. Todo mundo já sabe hoje em dia que há ursos negros vivendo nos Apalaches, mas muito poucas pessoas realmente entendem o tamanho verdadeiro dessa recuperação populacional. Somente na Virgínia Ocidental, a população cresceu de menos de 500 animais registrados na década de 1970 para mais de 12 mil indivíduos confirmados hoje em dia, e o mesmo padrão de crescimento acentuado e consistente se repete de forma quase idêntica na Virgínia, no Tennessee e na Carolina do Norte. Ursos que antigamente só apareciam nas partes mais remotas e inacessíveis das montanhas, agora caminham tranquilamente por ruas de cidades turísticas como Gatlinburg em pleno dia claro, reviram lixeiras residenciais sem nenhum receio aparente e obrigam parques nacionais inteiros a fechar trilhas quando os animais perdem completamente o medo natural de seres humanos. Moradores de longa data descrevem, ano após ano, uma mudança nitidamente perceptível, mais avistamentos registrados, mais confrontos diretos envolvendo lixo doméstico, mais histórias trocadas entre vizinhos sobre um urso encontrado caminhando tranquilamente pelo próprio quintal durante a noite. O número 8 é o retorno que praticamente todo mundo já reconhece e comenta, mas cuja escala real, os números absolutos por trás dele, quase ninguém entende de verdade. Número 7. A marta pescadora, o predador quase esquecido que caçadores de raposa aprenderam a temer de novo. Membro escuro, ágil e musculoso da família das doninhas, do tamanho aproximado de um cachorro pequeno, esse predador havia praticamente desaparecido de toda a região apalaquiana, caçado incessantemente por sua pele valiosa e privado da floresta madura e densa de que precisa para sobreviver e caçar com eficiência. Em 1969, num acordo curioso entre estados, a Virgínia Ocidental trocou perus selvagens por 23 martas pescadoras com o estado de New Hampshire, soltando aquele pequeno grupo inicial na Floresta Nacional Monongahela. A partir dali, o animal se espalhou lentamente, geração após geração, por todo o estado e para dentro da Virgínia, Maryland e Pensilvânia, e hoje estima-se que existam entre 1.000 e 2.000 exemplares somente na Virgínia Ocidental. Caçadores de raposa e de outros animais de pele relatam, com frequência cada vez maior,
encontrar armadilhas inteiras destruídas e presas completamente roubadas durante a noite, um sinal bastante claro de que a Marta voltou a competir ativamente por um território que sempre considerou seu por direito. O número 7 pertence ao predador que a esmagadora maioria das pessoas nem sequer sabe que existe naquela floresta, mesmo estando de volta há mais de 5 décadas inteiras. Número 6. O lince vermelho, o caçador de galinheiro que a maioria continua atribuindo a outros bichos. Com o lobo e o puma completamente ausentes dessas montanhas por mais de um século inteiro, o lince vermelho se tornou, de forma silenciosa e gradual, um dos predadores dominantes de todo o ecossistema apalachiano, expandindo tanto em número absoluto de indivíduos quanto em território total ocupado ao longo das últimas décadas. Fazendeiros de pequena escala relatam perdas cada vez mais frequentes de galinhas e outros animais de curral pequenos, perdas que hoje são atribuídas cada vez mais a linces, em vez dos suspeitos tradicionais de sempre, raposas e gambás. O animal se move principalmente ao amanhecer e ao entardecer, mantém-se sempre sob cobertura vegetal densa, e a grande maioria das pessoas que perde uma galinha durante a noite nunca chega a ver de fato o responsável, apenas encontra as consequências deixadas para trás na manhã seguinte, penas espalhadas e silêncio. O número 6 é o predador que cresceu significativamente em tamanho populacional e em território ocupado sem que praticamente ninguém documentasse esse processo inteiro em tempo real, ano após ano. Número 5. O coiote oriental, o recém-chegado que se comporta como se sempre tivesse morado ali. Quando os lobos foram exterminados de praticamente todo o leste do país, os coiotes que aos poucos ocuparam o vácuo territorial deixado para trás se cruzaram, ao longo do caminho de migração, com os últimos lobos remanescentes daquela região, o que significa que o coiote que hoje percorre livremente as cristas apalachianas carrega sangue de lobo verdadeiro nas próprias veias, e é notavelmente maior e mais robusto que seu primo distante do deserto ocidental americano. Diferente de praticamente todos os outros animais desta lista, o coiote tecnicamente não estava aqui antes, e está, na prática, colonizando um território completamente novo para a espécie, não recuperando o antigo como os demais. Mas o efeito real sobre quem mora na região continua sendo exatamente o mesmo de qualquer retorno. Mais avistamentos confirmados, mais gatos e cães pequenos desaparecidos sem explicação, mais histórias trocadas entre vizinhos preocupados sobre uivos ouvidos cada vez mais perto de casa durante a noite fechada. O número 5 é o substituto do lobo que absolutamente ninguém convidou para essas montanhas, mas que se instalou de qualquer maneira permanentemente sem pedir licença a ninguém. Número 4. A cascavel da madeira, a cobra cuja recuperação lenta esbarra de frente com trilhas cada vez mais lotadas. Protegida por lei em boa parte de seu território histórico depois de décadas seguidas de perseguição direta, caça de recompensa paga por condados inteiros e destruição acelerada de habitat, a cascavel da madeira vem se recuperando lentamente dentro de áreas protegidas dos Apalaches, favorecida diretamente pelo aumento constante de floresta madura e por leis estaduais bem mais rígidas contra a matança indiscriminada de serpentes nativas. Ao mesmo tempo, o número absoluto de pessoas caminhando por trilhas de montanha cresceu de forma verdadeiramente explosiva na última década, impulsionado por redes sociais e turismo de natureza, o que significa muito mais encontros entre uma cobra que prefere permanecer completamente parada e confiar cegamente na própria camuflagem, e caminhantes que nunca aprenderam a olhar com cuidado onde realmente pisam. Guardas florestais relatam um aumento real e documentado no número de relatos de encontros próximos registrados a cada temporada, a grande maioria terminando sem nenhum incidente grave, mas alguns não. O número 4 é a prova concreta de que uma recuperação de conservação bem-sucedida e um aumento explosivo no turismo de trilha, quando acontecem ao mesmo tempo na mesma região, juntos acabam criando um tipo completamente novo de conflito que ninguém tinha planejado. Número 3. A águia real, ave que ninguém esperava encontrar tão longe de casa. Uma pequena e extremamente discreta população de águias reais, ave que a maioria absoluta dos americanos associa exclusivamente ao oeste do país, às montanhas rochosas e aos desertos abertos, na verdade nidifica no nordeste remoto do Canadá e desce todo o inverno para viver escondida ao longo de toda a espinha dos Apalaches, concentrada principalmente nas florestas altas e isoladas da Virgínia Ocidental e da Virgínia. Biólogos só conseguiram confirmar essa população específica de forma verdadeiramente sistemática nos últimos anos, usando câmeras de movimento cuidadosamente escadas com carcaças de veados atropelados nas estradas,
o que significa que essa ave majestosa provavelmente esteve invernando silenciosamente nessas montanhas, sem jamais ser documentada por ninguém, ao longo de gerações inteiras, antes que algum biólogo finalmente conseguisse provar sua presença real ali. O número 3 é a lenda do oeste americano que, na verdade, nunca foi embora completamente do leste. Ela simplesmente nunca havia sido vista por ninguém disposto a procurar de verdade. Número 2. O puma, o predador que o próprio governo insiste em chamar de extinto. Declarado oficialmente extinto em todo o leste dos Estados Unidos pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem já em 2011, depois de décadas de buscas formais que não encontraram nenhuma população reprodutiva remanescente, o puma continua aparecendo, ano após ano, em relatos de moradores, pegadas frescas na lama e, cada vez com mais frequência, evidências fotográficas genuinamente confirmadas em partes remotas dos Apalaches, principalmente vindas de populações pioneiras originárias do Oeste, que se dispersam por centenas ou até milhares de quilômetros em busca de território completamente novo e desocupado. As autoridades estaduais continuam oficialmente céticas quanto à existência real de uma população reprodutiva já estabelecida na região, mas o número de relatos tratados com seriedade científica, em vez de descartados imediatamente como confusão ou exagero, vem crescendo de forma consistente, ano após ano, em estados como Tennessee, Virgínia e Carolina do Norte. O número 2 pertence ao fantasma que o próprio governo federal declarou oficialmente morto e extinto, mas que continua teimosamente, deixando pegadas bem frescas na lama de trilhas remotas todos os anos. Número 1. O alce, o maior de todos, e o que mudou a paisagem mais depressa. Por um século e meio inteiro, o bramido grave e inconfundível de um alce macho durante o outono esteve completamente ausente dessas montanhas antigas, e uma pessoa podia nascer, viver a vida inteira e morrer nos Apalaches sem jamais saber que aquele animal enorme havia pertencido genuinamente àquele território. Em 2001, biólogos estaduais soltaram 25 alces capturados em outras regiões dentro do Vale de Cataloochee, no Great Smoky Mountains, e no ano seguinte soltaram mais 27 indivíduos. Eles ficaram, se adaptaram e prosperaram, e o rebanho cresceu para mais de 250 animais, somente naquela área protegida, enquanto uma reintrodução completamente separada conduzida em Kentucky se multiplicou ano após ano até chegar a mais de 13 mil animais espalhados por antigos campos de mineração de carvão a céu aberto, reconvertidos lentamente em habitat de pastagem natural. Motoristas relatam colisões cada vez mais frequentes e cada vez mais perigosas com esses animais de mais de 300 quilos de peso vivo, e fazendeiros descrevem plantações inteiras devastadas da noite para o dia por um bicho que absolutamente ninguém via por ali há gerações inteiras. O número 1 pertence ao verdadeiro gigante que sumiu completamente por 150 anos inteiros, voltou de propósito através de um esforço humano deliberado, e agora está mudando a paisagem e a vida de quem mora perto dela mais rápido do que qualquer outro animal desta lista inteira, ano após ano. Conclusão. Então, é disso que essa lista realmente trata. No fundo, não de uma invasão repentina, mas de uma correção lenta, gradual, quase silenciosa, que vem acontecendo debaixo do nariz de gerações inteiras de moradores dos Apalaches, sem que ninguém tocasse um único alarme. Cada animal desta lista já esteve aqui antes, foi embora por causa de decisões humanas específicas tomadas há um século ou mais, movidas por lucro, medo ou pura ignorância ecológica, e está voltando agora, um de cada vez, para um território que biologicamente nunca deixou de pertencer a ele. Os moradores que hoje dizem que está piorando não estão exagerando a situação e também não estão errados sobre a causa raiz. A floresta ao redor deles está, de fato, se enchendo de vida selvagem de novo, depois de mais de 100 anos praticamente vazia de grandes animais. A pergunta que ninguém consegue responder por completo, nem mesmo os biólogos mais experientes da região, é até onde exatamente essa correção natural vai chegar, e se o equilíbrio ecológico antigo, aquele que existia antes das serrarias industriais e dos caçadores de recompensa pagos pelo governo, ainda tem espaço real para se reconstruir por completo numa região tão profundamente alterada pelo homem como esta. Enquanto isso, morador após morador continua repetindo a mesma frase em cozinhas e varandas por toda a região. A floresta está diferente, os animais estão voltando, e ninguém sabe exatamente até onde essa mudança silenciosa vai levar as próximas gerações que ainda vão nascer aqui.
Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.